Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente juntos possa trabalhar com a resolução do PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Repare que estamos chegando aí ao volume 3, que corresponde ao terceiro bimestre, onde iremos falar da semana 4. E o assunto hoje continua da nossa última aula, quando a gente vai falar sobre o Império em caricaturas. Bom, falamos sobre a questão da forma com que era retratado, e a gente hoje vai dar continuidade. Só que antes de eu falar sobre essa questão, a gente fazer mais uma vez uma leitura visual, eu queria convidar quem não conhece para saber o que é o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto onde a gente utiliza várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do Twitter, você tem o nosso contato do WhatsApp, tá? Você tem no Facebook, se você quiser procurar informações também, galera, o nosso Instagram, que tem muita informação bacana ao longo da semana, muita gente fica perdida em relação aos pets, vai lá. Quem está aqui no canal que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, não deixe de deixar o seu like, comentar. Claro, você é o seguinte, galera, você é importante demais para nós. Vejam que nós temos aí do lado a questão, por exemplo, de estarmos trabalhando em plataformas de áudio. Você vai ver alguns podcasts. E o dicão que você está aí com o seu leitor de QR Code, passa aí, ó, o leitor de QR Code, que você vai ser levado direto para a plataforma. Tem gente falando, como eu venho brincando, falei, gente, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu falei que você vai achar professor em rede social, já tem gente procurando no Tinder, tem gente querendo ver nudes do Galvão no OnlyFans. Então, gente, cuidado para você não achar. Quem procura, acha. Quem não quer ver estrela, não olha para o céu, viu? Mas agora, galera, falando sério, vamos começar a trabalhar em relação ao tema. Mas antes, o que a gente faz sempre? Vem comigo? Roda a vinheta. Bacana, né? Vamos começar a trabalhar. Bom, gente, o que você está vendo aí do lado? Você vai falar, isso é uma imagem, isso é uma charge, galera. Então, olha só, para a gente lembrar dessa breve apresentação, charge, como já foi dito na nossa aula da semana 3, e vamos reforçar, é um gênero textual que usa o desenho para fazer críticas a algum acontecimento daquela época por meio do humor. Então, você tem que entender mais ou menos a época para que a charge faça sentido. No Brasil, durante o século XIX, principalmente durante o segundo reinado, de 1840 a 1889, foram publicados muitos jornais e principalmente revistas que usavam a charge como forma de expressão, uma forma bacana de se fazer humor. No Rio de Janeiro, foi fundada a revista Semana Ilustrada, que circulou de dezembro de 1860 a abril de 1876, período em que o imperador do Brasil era Dom Pedro II. Uma inovação na imprensa da época juntava imagem e texto para fazer críticas políticas e sociais. Foi fundada por aquele que é considerado o criador da imprensa humorística ilustrada no Brasil, o imigrante alemão Henrique Fleiss, desenhista, caricaturista, pintor de aquarelas e proprietário de tipografia. Outro nome de destaque é o do desenhista italiano Angelo Agostini, de 1843 a 1910, o mais importante artista gráfico do segundo reinado. Angelo Agostini fundou em janeiro de 1876 a Revista Ilustrada, que hoje em dia é uma fonte de pesquisa histórica muito importante para nos revelar os costumes da época. Então, galera, você que tem aí, você tem a capa da Semana Ilustrada, tá? E aí vejam a questão das imagens caricaturais. Você também tem aí o seguinte, galera, a Revista Ilustrada. Então a ideia é de você utilizar o humor para poder falar. Show de bola? Vocês estão vendo aqui junto de mim. Essas imagens eu acho que trabalham muito bem. Tá? É dando continuidade, então, uma coisa sequencial no nosso último tema. Então vamos lá, galera. Observe a imagem a seguir. Tá?
Dom Pedro, imperador perpétuo do Brasil. Que imagem é essa, galera? O indígena, então vejam sempre o índio, né? A gente viu na nossa última aula o indígena sendo que representando a nação envergonhado. Então agora tá lá, o indígena representando o império, coroa com louros, né? Os famosos louros da fama, o monarca. Então repara o seguinte, você vê a questão seguinte, o povo aceitando. Então não é aquela questão, você tenta desmistificar aquela ideia, né, de que não, há um consenso, mas eu falo, gente, desculpa a minha franqueza, mas chega a soar ridículo. Quando a gente fala da independência do Brasil, o Brasil consegue a proeza de ficar independente mantendo um português no poder. É esquisito, né? Você pensar, poxa, é aquela ideia, eu me separei da minha ex-namorada, da minha esposa, você fala, me separei do meu namorado, mas eu continuo morando com ele. Não é só amizade. Então é aquela questão, você se separa de Portugal tendo um português no poder? Então tentava a todo custo construir aquela ideia de que não, que é um lado positivo. Então vamos lá, galera, o que está falando aqui? O indígena, representando o império, coroa com louros o monarca, estilografia que a gente viu ali, com seu manto real em verde e amarelo. Então vejam que a gente acha que verde e amarelo é um outro mito, né? Que são as cores do quê? Da mata e do ouro. São as cores das casas dos Habsburgo e Bragança. Então a gente acha assim, a bandeira do Brasil tem verde e amarelo. Gente, isso é uma lenda, isso é uma fábula. Isso é muito porque você mantém as cores da família real portuguesa. Tá? O verde representa a família Habsburgo e o amarelo a família Bragança. Mas que lembrava também os tons da natureza do Novo Mundo. Cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul. E finalmente, com o cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Então o que eu quero fazer? Quero quebrar aquela ideia de que o monarca ele é muito mais europeu. Eu quero construir a ideia de que o imperador ele era o seguinte, ele era brasileiro. Eu quero romper com aquela ideia colonial, aquela questão de que, olha, eu quero apagar um pouco aquela memória europeia. Vejam, o monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, né, o fumo, como um César, em meio a coqueiros e paineiras, Dom Pedro transformava-se em sinônimo de nacionalidade. Ou seja, eu quero empurrar a goela abaixo a ideia de que Dom Pedro é o quê? Ele é um brasileiro. Tudo bem que Dom Pedro II ele tinha aquela preocupação, existe o lado positivo, né? Nos tempos do imperador, a gente está vendo isso na Globo, muita gente tem falado comigo que tem visto, tem gostado, mas assim, você forçava um pouco a barra. Então olha só, galera, no segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. É o que a ideia, gente, índio com o imperador, que vejam aquela coisa de construir um imperador brasileiro. A análise da imagem e do texto revela que o objetivo de tal estratégia era... O que eu estou querendo fazer? Estou querendo desconstruir aquela ideia de um imperador europeu. Eu quero apagar um pouco aquela memória, tá? E mostrar para a galera o seguinte, não, eu quero construir o quê? O imperador dos trópicos. Olha, o próprio nome já diz aqui, ó. O monarca, ou seja, o imperador jamais foi tão tropical. Então é o seguinte, o que eu estou querendo? Exaltar o modelo absolutista e despótico? Pelo contrário, eu quero falar que é o seguinte, ele é um cara que faz o bem. Valorizar a mestiçagem africana e nativa? O que tem de africano ali? Gente, tá? Reduzir a participação democrática e popular? Pelo contrário, né? Se o índio representa o império, o povo, então estou tentando mostrar que há essa aceitação, apesar que o povo sequer participava, porque vocês vão lembrar, nessa época quem votava, quem participava, era quem tinha renda. Então, mobilizar o sentimento patriótico e anti-lusitano. Gente, se eu estivesse fazendo algo contra, anti-lusitano seria contra o português. Eu estou fazendo o contrário. Eu estou querendo, eu sei que na hora que muita gente fez essa questão, você fala, obscurecer, o que é isso? Eu quero, apagar, eu quero deixar de lado aquela imagem portuguesa colonizadora e transformar o quê? Dom Pedro II no good vibes. Aquele cara do bem, aquele cara brasileiro e tal. E a gente sabe que é uma construção muito diferente da realidade. Show? Beleza? Então se eu tiver que marcar, tá? A letra E de eu não erro mais. Eu não erro mais. Beleza, povo? Show de bola? Questãozinha essa que foi usada no Enem. E aí, mais uma vez, te convido. Vem pra gente com o nosso projeto Eu Não Erro Mais, hein? Vamos lá, galera. Observe a charge a seguir, tá? Vejam vocês aqui, tá? Olha aqui a questão, tadinho, derrubado. Você vê Dom Pedro II, caidão lá. Porque é engraçado, né? Dom Pedro II ele assume novinho, com 14 anos, tá?
mas a gente quase sempre vê Dom Pedro cansado, mas é o cara que mais tempo ficou no poder. Dom Pedro II conseguiu a proeza de ficar 49 anos no poder. E quem é essa figura aqui? Precauções, ou seja, cuidados que aconselhamos a Sua Alteza, o senhor Conde D. Gente, Conde D, na verdade, é o cara que era genro, tá? De Dom Pedro, viu, gente? Quando tiver de visitar escolas, se Sua Alteza imitasse o seu augusto sogro, Dom Pedro II, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos. Não sei se muita gente sabe, o Conde D é casado com a princesa Isabel e tem aquele passado francês, aquele passado meio de arrogância. Então ele fala o seguinte, tá? Ele fala da questão de como que há uma imagem diferente, que você quer construir a ideia de... O Conde D é o último a participar comandar as tropas da Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai, com todo aquele massacre. Tá? Então olha lá, precauções que aconselhamos a Sua Alteza, o senhor Conde D, que ele quer ocupar o lugar seguinte, que quer ocupar o lugar do sogro. Tá? Então assim, se Sua Alteza imitasse o seu augusto sogro, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos. Beleza? Então vejam vocês, galera, olha só. Segundo a charge, os últimos anos da monarquia foram marcados por... Gente, o que eu estou vendo? No final da monarquia eu vejo um Dom Pedro cada vez mais cansado. Tá? Eu vejo a imprensa criticando muito isso. Porque é o seguinte, o Brasil era o único aqui da América do Sul, que mantinha a monarquia. Quase todos os outros já tinham adotado um sistema de república. Então o final dos anos 80, os anos 80 como um todo, mostram realmente o quê? Uma imprensa muito crítica. Então o que está marcando? Debates promovidos em espaços públicos, contando com a presença da família real? Nada a ver. Atividades intensas pelo Conde D, numa tentativa de salvar o regime monárquico. Gente, é o que ele fala, o Conde D está tomando um caminho diferente. Você está criticando aquela postura, porque o Conde D é um cara mais o quê? Mais aristocrata, mais elite. Revoltas populares em escolas, com o intuito de destituir, de tirar o monarca do poder e coroar seus genros. Gente, as escolas, a coisa é bem elitista. Críticas oriundas, porque a charge ela vem de quê, galera? Da imprensa, olha lá, colocando em dúvida a continuidade do regime político. Você fala, poxa, a charge é uma crítica política, sim. Dúvidas em torno da validade das medidas tomadas pelo imperador, fazendo com que o Conde D assumisse o governo. Galera, eu estou falando do final, estou falando aqui sobre o quê? Sobre a crise da monarquia. E é engraçado que a crise da monarquia ela passa por um momento que a monarquia representava o quê, galera? Representava o atraso, e você percebe o que? A república representando naquele momento a ideia da modernidade. Então, o que a gente coloca? A gente percebe aqui que a letra D, como diriam todos, a letra D de The Best, é aquela que vai falar exatamente disso. Porque a gente está falando de charge, está falando de imprensa, e uma imprensa que tenha, entre aspas, a liberdade para criticar o governo. Show? Também questãozinha essa do Enem. E como eu falei, gente, boas leituras de imagem te ajudam. Você que de repente pode fazer prova com treineiro, como treineiro, é uma boa pedida. Tá? Então vejam vocês lá, né, do Conde D, Dom Pedro sozinho. Olha a questão número 3. A charge da questão anterior, né, do Conde D lá, de Ângelo Agostinho, tem Conde D, o marido da princesa Isabel, como personagem principal. Ao fundo, vemos seu sogro, o imperador Dom Pedro, em uma situação semelhante à representada na capa Revista Ilustrada, conforme você pode analisar a seguir. Olha só, é aquela história, a mesma imagem, né? Dom Pedro lá sozinho. Por quê, gente? Dom Pedro representava, então a ideia é clara. É o que eu falei, você imagina se você tiver que contar para alguém que você foi governado por uma pessoa durante 49 anos. Imagina que daqui a 10 anos você fala assim, ó, quem governa o seu país? Você fala, o presidente atual seria o presidente Bolsonaro. Daqui a 20 anos, quem governa o seu país? O presidente Bolsonaro. Daqui a 50, quase 50 anos. Tô ok, pô, quem governa sou eu. Tô junto com vocês, pô. Pátria Amada Brasil, pô. Tô aqui, fechamento. Vem comigo. Então, galera, seria uma questão seguinte. É muito tempo. Então, há um desgaste. Então, a gente vê, quer dizer, Dom Pedro cada vez mais sozinho, tá? Então, ele representa, como a gente vê claramente aqui, né? A gente vê Dom Pedro representar a forma monárquica como uma coisa ultrapassada e justifica, obviamente, galera, vejam, a questão da adoção de uma república, tá? Então vejam só, olha lá. A charge ao lado é de 1887, quando Dom Pedro tinha 62 anos e faltavam 2 anos para a proclamação da república. Para quem se lembra, 15
de novembro de 1889. Que mensagem essa charge passa do imperador? Aí, galera, a mesma imagem. Você vê o que? O imperador representando a monarquia, o império cansado. Então, como eu coloquei sugestão de resposta para vocês aqui, olha, a charge mostra um Dom Pedro cansado, transmitindo a ideia de que a monarquia, o império brasileiro, também estava esgotado. O imperador cada vez mais isolado, aqui a gente pode fazer uma correçãozinha, o imperador mais isolado, construindo assim um cenário positivo para uma nova forma de governo. Então vejam que a ideia da república, que acabaria sendo proclamada um pouco depois, como ele fala aqui, né, 2 anos após, ela vem significar a salvação. Então, claro, a gente tem vários motivos para entender o isolamento de Dom Pedro II, mas a ideia é, claro, de que ele representando a monarquia está esgotada, se preparando para dar espaço para uma nova forma, tanto é que a gente vê a proclamação da República. Show, galera? Então, mais uma vez, é um prazer trabalhar com vocês. E você do segundo ano aí, que está a fim de fazer a provinha do Enem como treineiro, vem com a gente no projeto. Nosso projeto Eu Não Erro Mais, tá? Todos os dias, à tarde, aulas ao vivo, com material na plataforma, para você que quer se preparar melhor. Galera, mais uma vez, meu muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.